Graça e paz do Senhor. Seja bem-vindo a esse tempo de edificação da fé. Eu quero repartir com você um texto da Palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 25, que nos ensina como andar acima das adversidades. Diz assim a palavra do nosso Deus: E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram os que estavam no barco, adorando, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando nós olhamos para esse texto, amado, muitas pessoas, eles olham para o Pedro que afundou. Mas eu quero falar do Pedro que ousou andar por sobre as águas. Esse texto nos dá algumas lições importantes para esses dias de adversidade. A primeira lição que nós aprendemos, querido, que há uma necessidade de sair do barco. Há uma necessidade de nós aprendermos. A tempestade provoca isso, saímos desse espírito de acomodação, de sairmos da nossa zona de conforto. E Pedro expressou isso quando ele teve a oportunidade de viver a experiência que nenhum outro discípulo teve, de aprender a andar por sobre as águas. Então nós aprendemos com a palavra que às vezes a tempestade vem nos tirar do conforto, vem nos tirar de um espírito, não permitir um espírito de acomodação em nossas vidas. Mas é interessante que quando o texto vai sendo narrado, porque o segundo fato importante para nós é aprender a vencer o medo. É saber lidar com o diferente. Jesus, não era comum alguém vir andando como Jesus vinha, mas o diferente provoca medo. E nós temos que aprender que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, um espírito de fortaleza, um espírito de moderação. Se você quer andar sobre as adversidades da vida, primeiro aprenda a sair do barco, sair da zona de conforto, não permitir um espírito de acomodação. Segundo, querido, não se permita ser persuadido pelo medo. O medo inopera a fé. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Se é algo que nós aprendemos, que para andar sobre as adversidades, nós precisamos enfrentar as coisas com bom ânimo. Pessoas animadas têm a sua mente criativa ativa, pessoas animadas têm uma tendência física, biológica de boas respostas. Temos que aprender a enfrentar as coisas com bom ânimo, segundo a palavra de Jesus. Não há como andar sobre a adversidade movido por desânimos. Que nós possamos responder nesses dias como pessoas de bom ânimo, que não tem medo, que o diferente ele pode existir, mas que acima de tudo a presença de Jesus nos fortalece. Um terceiro fato também bem importante é a ousadia de Pedro, que disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. Como nós temos que aprender a ouvir uma palavra rima de Jesus. Um vem específico de Jesus. O desejo de Jesus é de nos levar diante dos desafios, de aprendermos de fato a andar sobre as adversidades da vida. Mas para isso aprenda a ouvir o rima, a palavra específica de Jesus para a sua vida. Um quarto fato importante é você aprender a ter ousadia. Pessoas ousadas, elas vivem experiência nova de andar sobre as adversidades. Mas é interessante que
Sentindo, pois, o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Como nós precisamos ter foco. Não permita que os ventos contrários venham te tirar o foco da presença e da vida do Senhor Jesus. E aprenda a responder como aquele que crê. A fé produz a justiça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom. Use esse dom, esse presente de Deus e ande acima das adversidades dessa vida. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Deus abençoe